Queridos, o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Ele vive em nós, se manifesta através de nós, e Ele pode encher todo este lugar. Ele é maior do que tudo que podemos pensar, imaginar. Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é a representação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele está aqui. Eu quero começar essa mensagem lendo uma passagem da palavra de Deus que diz assim em Atos capítulo 2, versículos 14 a 16. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Hoje eu quero trazer um pensamento com o título: está acontecendo o que foi dito. Está acontecendo o que foi dito. Quando eles se encontram nessa situação, o que havia acontecido é que Jesus havia prometido a vinda do Espírito Santo até a terra. Ele falou: eu vou ser glorificado, mas eu não deixarei vocês sós, eu enviarei o Espírito Santo da promessa. E o profeta Joel, anos e anos antes, já havia dito a respeito do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E de repente eles se encontram em um dia, reunidos em um lugar, assentados, e eles ouvem o som de um vento impetuoso. O Espírito Santo enche aquela casa. O Espírito Santo vem como línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles. E todos são cheios do Espírito Santo. De repente Pedro se coloca em pé e diz: o que vocês estão vendo acontecer, o que está acontecendo é o que foi dito. O que está acontecendo é o que foi dito. Você pode dizer isso comigo? Está acontecendo o que foi dito. Queridos, está acontecendo o que foi dito. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: isso que agora vocês estão vendo, isso que agora vocês veem, isso que agora os seus olhos podem enxergar, é o que foi dito pelo profeta. Alguém disse há anos atrás que isso aconteceria, e o que está acontecendo é o que foi dito. O que está acontecendo, o que vocês estão vendo, é aquilo que foi anunciado. Quantos de vocês sabem que a palavra de Deus não volta vazia? Quantos de vocês sabem que a palavra de Deus não volta vazia? Quantos de vocês sabem que a palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi enviada? Aquilo que é dito, acontece. Aquilo que foi dito, aconteceu nesse momento. O profeta Joel anunciou, Jesus Cristo confirmou, e aconteceu no dia de Pentecostes. Queridos, a palavra de Deus cumpre o propósito para o qual foi enviada. Aquilo que foi anunciado se cumpre. Se o seu coração não é ciente de alegria com uma notícia como essa, eu não sei o que pode encher. Isso significa que tudo que Deus diz a seu respeito se cumpre. A palavra dele não volta vazia. Queridos, nós cremos na autoridade da palavra de Deus. Nós seguimos as Escrituras. Nós cremos que Deus e a sua palavra são um. Deus e a sua palavra são um. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Deus trouxe à existência
coisas que não podíamos ver, coisas que não são, como se já fossem. Trouxe do invisível para o visível através da palavra. No princípio estava tudo em trevas, a terra era sem forma, vazia, mas Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus trouxe à existência todas as coisas mediante a palavra. Mediante a palavra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13, a Bíblia nos ensina o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Você não pode ver as palavras, mas as palavras criaram o que você vê. Deus chamou a ser visível aquilo que nós não podíamos ver, através da palavra. Por isso nós cremos que tudo foi formado, o universo foi formado pela palavra de Deus. Tudo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre. A Bíblia diz que o verbo é desde o princípio, o verbo era Deus, estava com Deus. A Bíblia nos ensina que através da palavra, através do verbo, tudo que foi feito se fez. A palavra traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Mesmo que nós ainda não estamos vendo algumas coisas, a palavra já chama por existência. Tudo aquilo que Deus diz se cumpre. Ele chamou à existência o universo pela sua palavra. A autoridade da palavra fez com que todas as coisas surgissem. E a mesma palavra que Deus usou para organizar o universo, Ele declarou sobre a sua vida. A mesma palavra que transformou a desordem do universo, o caos do universo, agora pode organizar a sua vida. Pode transformar os seus dias, pode tocar o seu corpo, pode tocar os seus pensamentos, pode tocar a sua família, pode tocar a sua empresa. A mesma palavra. A mesma palavra que trouxe luz para que todas as coisas viessem a existir, é a palavra que Deus decidiu compartilhar comigo e com você. A mesma palavra. O próprio Jesus experimentou viver o que havia sido dito a respeito dele. Ele viveu o que foi dito, o que foi escrito a respeito dele. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o que foi dito, segundo o que está escrito, segundo as palavras a respeito dele. Ou seja, as palavras diziam: o Cristo irá morrer. Mas o próximo versículo diz: e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Aquilo que estava escrito, que foi dito, aquilo que foi profetizado sobre o Cristo, sobre Jesus Cristo, isso se cumpriu na vida dele. Você entende o que eu estou querendo ensinar para você hoje? Aquilo que foi dito por Deus criou o universo. Aquilo que foi dito a respeito de Cristo Jesus se cumpriu. Está acontecendo aquilo que foi dito. Está acontecendo aquilo que foi dito. Queridos, a marca na vida do crente é que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Essa é a diferença entre nós e qualquer outra pessoa.
é que aquilo que foi dito a nosso respeito se cumpre. Aquilo que foi entregue e depositado em nossos corações se revela. A marca na vida do crente é que a palavra de Deus se cumpre na vida dele. Isso que vocês agora veem é o que foi dito. Está acontecendo o que foi dito. Está acontecendo o que foi dito. Por isso a sua vida não é determinada pelas circunstâncias. A sua vida não é determinada pelo que os outros disseram. A sua vida é determinada por aquilo que Deus disse a seu respeito. A sua vida é determinada, a sua vida é orientada, a sua vida é conduzida por aquilo que Deus diz a seu respeito. E a Bíblia nos ensina que os planos deles são planos de futuro, planos de paz, planos de nos fazer prosperar, planos de podermos avançar, crescer, planos de ousadia. Aquilo que ele diz se cumpre. Essa é a marca na vida do crente. Deus, ele tem poder para tocar na sua vida. Deus, ele tem poder para tocar na sua família. Deus, ele tem poder para tocar no seu corpo. Deus, ele tem poder para tocar na sua alma. Deus, ele tem poder para tocar o seu espírito. E ele faz isso através da palavra. E ele faz isso através da palavra. Por isso, essa opressão, esse vício, esse desejo de morte, isso não é para você. Por isso, essa enfermidade, essa dor, essa doença, não é o desejo de Deus sobre a sua vida. Deus, ele tem poder para tocar a sua vida, e ele faz isso através da sua palavra. Ou seja, nós vemos aquilo que foi dito. Nós guiamos as nossas vidas pelo que está escrito, e não pelo que vemos. Não pelo que sentimos. Não pelo que os outros disseram. Está acontecendo aquilo que foi dito. Por isso, se você sentir liberdade para nós nos aquecermos um pouco, você pode dizer isso: eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Vamos lá, nós podemos fazer melhor do que isso. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu sou amado, eu sou filho de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu sou livre, eu sou saudável, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou perfeito, eu sou livre, eu sou rei e sacerdote, eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Está acontecendo aquilo que foi dito. A palavra de Deus nos diz que nós somos a justiça de Deus, porque Cristo se tornou pecador no nosso lugar. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser feitos ricos. Ele levou as enfermidades e as dores para que nós pudéssemos viver saúde. A palavra de Deus diz isso a nosso respeito. Ele venceu as trevas para que nós pudéssemos viver em liberdade. A marca na vida do cristão, a marca na vida do crente, é que tudo o que a palavra de Deus diz, Ele é. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho uma certeza. Essa palavra já está fazendo efeito sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Nós não precisamos mais do que isso. Um centurião encontrou Jesus, ele disse: basta uma palavra. Nós não precisamos de muita coisa, basta uma palavra.
Nós estamos em um culto de curas e milagres, e a Bíblia nos ensina que os sinais acompanham a palavra pregada, acompanham aqueles que creem em Cristo Jesus. Quantos de vocês aqui creem em Cristo Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador das nossas vidas? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que era, que é e sempre será. Ele é o próprio autor da vida. Tudo aquilo que foi dito na palavra de Deus se cumpre. Os sinais acompanham a palavra pregada. Não é a nossa fé que acompanha os sinais, é os sinais que acompanham a palavra pregada. A nossa fé está em Cristo Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne. E tudo aquilo que foi dito se cumpre. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 20, o seguinte: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram pelo mundo, e eles saíram pregando por toda a parte, não importava a quem, eles estavam anunciando a volta, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eles pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. E enquanto eles pregavam, quem é que cooperava com eles? Deus quer cooperar com você na sua vida. Deus quer cooperar com aquilo que você está dizendo, aquilo que você está pregando, o evangelho que você está anunciando. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Isso que agora vemos é a confirmação da palavra de Deus. Isso que agora podemos presenciar é a confirmação da palavra de Deus, é o agir do próprio Senhor no nosso meio. Por isso, toda cura, toda libertação, toda transformação na sua vida, a honra e a glória deve ser dada somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Toda transformação no nosso físico, toda transformação nas nossas vidas, isso gera honra e glória ao Senhor Jesus. Isso que agora vemos é a confirmação da palavra pregada. O que a palavra de Deus diz é a nossa vida. O que a palavra de Deus diz é a nossa vida. Isso que agora vocês veem é o que foi dito, o que está acontecendo, ou está acontecendo aquilo que foi dito.